a Chá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio de número 1 da temporada de 2024. Eba! Estamos voltando, firmes, mas nem tão firmes, fortes, mas nem tão fortes. Mas a gente tá aí, vamos com tudo para mais esse ano. Quero começar desejando feliz ano novo para todo mundo, que seja um ano muito bom pra gente, de muitas realizações pessoais e profissionais. E é isso, a gente começou com tudo, pero não muito. A gente decidiu para esse primeiro episódio do ano começar a falar sobre o movimento Slow. E não é à toa também, né? Porque a gente só tá começando depois do carnaval, que tem aquela, né? O ano só começa depois do carnaval. Então a gente vai levando as coisas desse jeitinho. Exatamente. E aí, queria contar pra vocês um pouco da onde que vem essa ideia de movimento Slow. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar em algum momento sobre isso. Mas, na verdade, esse movimento, ele teve origem lá em 1986, na Itália. Quando, na verdade, o McDonald's resolveu abrir uma unidade num ponto histórico de Roma. E aí, um jornalista, o Carlo Petrini, começou então essa movimentação, principalmente falando sobre a comida, o slow food, a comida devagar, uma comida pensada, elaborada e conectada. E aí, então, a gente corta para 2024. As coisas estão muito mais aceleradas do que em 86, imagino eu, né? Porque eu não estava nascida naquela época. Mas acho que tem tudo a ver com o que eu até tô sentindo pra 2024 e que eu gostaria, na verdade, pra 2024, colocar o pé no freio e me concentrar no que realmente importa. Mas sobre o que eu quero pra 2024, eu vou falar mais pro final. E aí, então, quando a gente traz essa ideia do movimento Slow agora pra 2024, o que a gente tá falando não é em fazer as coisas com mais lentidão, nem diminuir a quantidade de tarefa, mas sim realmente direcionar a nossa energia, e a nossa energia mental, a nossa energia física, a nossa energia intelectual para coisas, atividades que façam bem pra gente e que realmente tenham algum significado. Então, não necessariamente virar uma lesminha. E acho que isso também está muito conectado ao mindfulness, né? Que convida a gente a se concentrar no presente. Então, a estar presente em todos os sentidos no momento em que a gente se encontra, na tarefa que a gente está realizando. Então, a gente está aqui gravando agora e já que a gente está gravando, a gente só está gravando. E não gravando e respondendo mensagem, e lendo e-mail, e zapeando no Insta e esse tipo de coisa. Eu estou aqui de 100%. Não só de corpo presente, eu estou 100%, Ótima. gente. Eu sou a pessoa que me dedico, eu sou viciada, né? gente, em trabalhar com duas telas. Então, meu cérebro, ele tá sempre se dividindo em duas tarefas, eu sinto às vezes. Assim. Credo, gente. Deus me livre. Não, mas é bom. Eu gosto. Pensando assim, sobre o movimento Slow, essa semana eu tava pensando, e foi até um comentário de uma outra pessoa que eu li na internet, eu sinceramente não lembro de quem foi, mas da dificuldade que a gente tem de se conectar até emocionalmente com o que tá acontecendo ao nosso redor. E eu tava numa conversa ontem, tava falando isso mais no sentido de produção artística e musical, comparando artistas antigos com artistas atuais, e chegou no momento que eu falei assim, cara, mas eu acho que a gente tá cada um vivendo tão no seu mundinho que é difícil a gente ter algum evento realmente conectador. E a gente foi pra um lugar assim, tipo, quando a primeira viagem do homem à lua. Não vou entrar aqui se foi verdade ou mentira. Mas assim, um evento que todo mundo parou pra olhar, sabe? Vivenciou aquilo. E como é difícil hoje em dia... As torres gêmeas a gente presenciamos, exato. E esse foi um outro ponto. Mas é que tipo, foi uma coisa ruim, né? Eu tava até tentando pensar sobre uma coisa legal. Tipo, o advento da internet, etc. Mas olhando... Quando a gente ganhou a Copa do Mundo. Nossa, quando que foi mesmo? 2002. É verdade. Olha lá, gente, faz muito tempo. Mas então, pensando assim, nos últimos 20 anos... qual foi um evento bom e coletivo que a gente viveu? Bolsonaro inelegível? Eu lembro desse. Sim. Mas a gente tava todo mundo super conectado. Mas é isso, e aí essa pessoa que postou essa fala,
que estava falando especificamente sobre a questão da faixa de Gaza. Eu até parei para pensar assim, esses dias, estava pensando, poxa, a guerra da Ucrânia já faz mais de ano, mas eu também não acompanho muito e não consigo, em certo nível, nem me sensibilizar muito sobre o que está acontecendo. Porque eu evito, eu não sigo muitas páginas de notícia, porque eu acho que isso me leva para uma ansiedade desnecessária. Mas 2, é muito estranho simplesmente eu ver um vídeo que tá mostrando a guerra, de repente eu já tô vendo uma dancinha, de repente um cachorro fofo, tudo isso em menos de 1 minuto. Então assim, não dá nem tempo de eu sentir e pensar, tipo, caraca, tá rolando um genocídio, que horror, que esse sentimento de horror, ele é muito rápido. Foi muito banalizado, né? Acho que a gente acabou normalizando isso sendo só mais um conteúdo na nossa tela. Sim, e isso causa um distanciamento sobre um fato que tá acontecendo, uma desconexão, um distanciamento, né? Eu acho que social, sobre o que tá acontecendo ao nosso redor, e também emocional. Porque, gente, é muita emoção pra digerir. Entre o vídeo de guerra e um cachorrinho fofo, e mais 55 vídeos entre esses dois. É muita coisa. E notificações a gente nem assimila. Não assimila, exato. Então, eu fico pensando, achei legal trazer esse tema sobre o movimento slow, nesse sentido, assim, de conseguir até se conectar com a gente mesma, né, gente? Eu adoro falar sobre autoconhecimento. Sou uma pessoa sensível, né, Nana? Mas... Será? Eu sou. E porque eu gosto de sentir. Eu acho que isso diz muito sobre a minha essência, assim. Eu gosto de sentir. E eu acho que às vezes essa velocidade com que as coisas acontecem e que é exigida da gente é muito difícil. Concordo super. É um grande desafio. No meu trabalho é um desafio diário, né? Porque eu tô ali lidando e provocando sensações, porque é isso que o meu trabalho me propõe. Né, o que a gente vai despertar no outro, o que a gente quer causar, qual que é o impacto que a gente quer causar, de que maneira a gente vai fazer isso, de forma criativa, e qual que é o gatilho que você vai gerar para determinada pessoa, para determinado público, mas eu tenho 10 segundos para fazer tudo isso, não só no resultado final, né, mas muitas vezes é assim, tipo, olha, eu preciso que você faça isso em 10 segundos. E aí, realmente, não dá tempo da gente ir a fundo mesmo, né, tem muitas coisas que acabam saindo no automático. E aí, falando do movimento slow, ele não serve só para o slow food, como a gente começou falando no início do episódio, né? Que foi esse movimento contrário ao movimento de fast food que o McDonald's estava causando naquela região específica da Itália. Mas ele começa com isso, e aí ele pode se desdobrar em muitas outras vertentes, né? Sim. Hoje em dia, alguns que são mais populares, né? Tem o slow travel, que é de viajar sem pressa. Ai, gente, adoraria. Eu também, mas isso é uma coisa de burguês, mas eu não né? acho. Eu acho que são escolhas, sabia? Porque assim, você quer conhecer um lugar e passar 5 dias lá e conhecer aquele lugar de verdade? Ou você quer ir pra aquele país e passar em 5 cidades em 5 dias? Eu acho que pode parecer, mas é uma oportunidade única, eu quero conhecer o máximo de coisas possíveis. Ok. Pode ser acho que assim, são escolhas, tipo, você realmente quer conhecer ou você quer tirar um monte de foto? E tipo, gente, tá tudo bem os dois. Eu não tenho nenhuma objeção em relação a isso. Mas eu acho que é trazer pra consciência esse tipo de decisão, entendeu? Tem lugar que é só dar uma passadinha na porta, tá bom também, tá, gente? Não, sim, eu entendo. Então, mas aí eu também já vou fazer aqui o meu movimento contrário a isso. Porque eu não sei se de fato são escolhas. Existem outras variáveis que a gente precisa levar em consideração, que é o tempo disponível que você tem. Sempre ele. Eu sou uma pessoa que eu nunca tirei férias. Exato, eu nunca tirei férias. Então, os lugares que eu conheço, que eu viajo, é que eu consigo encaixar porque surgiu a oportunidade. Nunca é tipo, gente, tenho 1 mês agora que eu posso tirar de férias. Precisamos vou comprar uma conversar sobre passagem isso, só sócia. Não, sim, é uma super problemática. Mas que, enfim, podemos super falar sobre isso, dar um episódio só descascando o mercado onde eu trabalho, mas que, enfim, critico, mas eu amo. Mas, enfim, nem só do meu mercado, né? Mas é a realidade de muitas outras pessoas que, de fato, não podem se dar o luxo de tirar férias porque são PJ, tem conta pra pagar, porque a grana não dá. Então, acho que nesse caso do slow travel... Não é adepta. Não vai implementar. Adoraria, mas eu não vou ser a porta-voz desse movimento quando eu acho que ele é pouco
pouco praticável. Então eu vou falar de outro que talvez eu não seja adepta, que é o slow learning, que é o aprender devagar. Isso também é outra coisa de burguês, porque só aprende devagar quem não tem compromisso, Mas assim, né? vamos lá. Existem várias formas de aprender. Eu acho que você tá muito focando aqui no aprendizado formal, numa universidade, Lógico, etc. porque a gente vive num mundo capitalista, né, gente? Hoje eu tô revoltada. Sobre ler um livro, por exemplo, ou até mesmo ouvir um podcast. Gente, olha, se vocês estão ouvindo a gente e acelerando, eu estou ofendida. Não façam isso, tá? Vocês tiram a minha personalidade. Mas eu acho que nesse sentido. Vocês esvaziam a pauta, cara. Mas assim, de você tá assistindo um documentário, mas tá mexendo no celular ao mesmo tempo. Cara, foca numa coisa só. Ai, mas eu sou aqui, tá vendo? Eu gosto muito eu sou fofoqueira, né, gente? E a fofoca que eu mais gosto de acompanhar, que é uma das mais antigas, que eu me arrisco a dizer que tá aí desde do mundo moderno, é a fofoca da família real. Então, eu amo assistir The Crown dando Google pra saber o que de fato aconteceu. Se foi igual tá aparecendo ali na tela, se o Harry é filho bastardo ou não é. Eu gosto dessas coisas. Tem outro que é o slow content, que é a produção de conteúdo devagar e a produção de conteúdo jornalístico, de conteúdo de mídia social e etc., que na verdade prega mais conseguir falar sobre assuntos em profundidade, com uma riqueza de pesquisa, de estudo, e não simplesmente fazendo a toque de caixa ou pastelaria, né, como falou na publicidade, de só ir despachando. Então, assim, foi fritar o famoso pastel de vento ali. Então existem outras vertentes desse movimento. E convido vocês a conhecerem outras também. Me arrisco a dizer que na no jornalismo, eu não sei se isso pode acontecer. Talvez quando a gente está falando de um jornalismo documental, aí sim, né, eu tenho tempo de fazer a pesquisa, de entender. Outra vertente é aquela que filma os bichinhos, que você fica anos tentando encontrar o bicho no habitat natural dele. Eu acho isso muito da hora. E tem essa pegada do slow, que é o tempo que as coisas levam para acontecer, não dá para se acelerar. Mas outras dependem da novidade, né? Da exclusividade da notícia, de você conseguir atualizar as pessoas em tempo real, porque isso define diversas outras tomadas de decisão, dita mercados, etc e tal. Mas que precisa também ser feita de forma correta e séria, porque essa notícia tem esse impacto, tem esse peso. Para essas matérias assim, aí, voltando de novo na família real, dá super para você fazer uma matéria bem escrita, porque são as famosas matérias de gaveta, que a gente chama. Que é aquela matéria que você precisa ter para preencher a revista, o blog, o jornal, quando a galera tá de férias. Então, é final de ano, você vai ter menos jornalista disponível, as coisas estão um pouco mais paradas, não tem nada muito acontecendo, mas aquelas tiragens precisam... Bom, hoje em dia, tiragem é bem menos, né? Mas aquele conteúdo precisa sair, você precisa fomentar as pessoas com, né, aqui, entre aspas, novidade. Numa época em que não tem tanta novidade. Então, você faz muita matéria de gaveta, que aí você vai enfiando nesses buracos. Ou então, quando você já faz ali o relatório todo de óbito das próximas pessoas que vão morrer. Tudo isso já tá escrito, eu lembro quando você me contou isso a primeira vez, eu tô impressionada até hoje. Lógico, não dá tempo. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que já tá pronto. Imagina a Rainha Elizabeth, E aí, gente. sabe onde que eu vi? Você comentou isso pra mim, e aí a gente tava assistindo The Morning Show, que é uma série da Apple TV. Recomendo, gente. É bem legal. E aí mostra a... Eita, Jennifer Aniston, não lembro qual que é o nome dela na série. Mas ela tá editando o vídeo dela de óbito na emissora, porque ela vai fazer a viagem espacial. Eu falei, olha lá, já deixa tudo pronto. Fica tudo pronto, gente. A matéria do Lula já tá pronto. O William Bonner já tá pronto. Ai, que horror. Ana Maria Braga já tá pronto. Vamos elevar o ânimo aqui. É o primeiro episódio do ano, gente. Eu não quero ficar pensando. Mas tem um outro movimento slow que é muito massa, que é o slow fashion. Que eu acho que talvez seja o mais popular, né? Acho que o mais
que mais se popularizou, pelo menos nos meus ciclos, assim, de amizade, de pessoas? O de slow food também, que vai muito no sentido da comida afetiva. É verdade, a cozinha afetiva. Adoro. Que eu tenho um pouco de a preguiça. Cozinha sazonal, então assim, você não vai comer o morango na época que não tem o morango. Porque o morango é orgânico, você tem que esperar pra comer o morango. E eu acho isso tão bonito. Cara, filosófica. Isso é legal. Agora, o lance da cozinha afetiva, que é você chegar lá e ser meio tipo o menu do chefe que vai tirar da cabeça dele. Aí eu fico com um pouco de preguiça, tá ligado? Tipo... Eu gosto. O processo criativo, culinário, ele é slow. Ou ele tem que estar inspirado. O que o chefe se conectou hoje? Com um robalo ou com uma peça de maminha? Não sei. Gente, pra mim é o famoso restou do um té, você tá pagando uma fortuna. Enfim, críticas aqui, né? Mas pode ser por ignorância minha também. Mas voltando aqui, o slow fashion, acho que é um dos que mais tem estado em evidência nesses últimos anos, principalmente por conta do movimento da entrada de grandes varejistas aqui no país e que fabricam na China. Tem também o Fashion Revolution, que acontece todo ano em maio, se não me engano, acho que é 23 de maio, se não me falha a memória, onde eles celebram a produção artesanal e chamam a atenção, né, a consciência das pessoas para elas buscarem entender de onde o que elas vestem, o que elas compram, o que elas consomem vem, né? Então ficou muito em alta com aquela matéria também da Zara que saiu sobre trabalho escravo. Houveram denúncias também em relação à marca da Beyoncé, que usava trabalho escravo da Adidas, né, para fazer a produção das peças. E o setor têxtil, né, ele é um dos setores mais poluentes e com a menor possibilidade de reciclagem. Algumas lojas tem agora um lugar para você doar roupas para serem recicladas, tipo, doar um jeans para ser reciclado e etc. Uhum. Ou então, às vezes, até aquela roupa assim que não dá para você doar para uma pessoa porque ela já tá furada, manchada, etc. Você pode direcionar para essas lojas também. Isso é legal, isso eu não sabia. Mas gera muito lixo. Inclusive, eu lembro que eu fiz um trabalho para uma marca falando sobre Fashion Revolution, tinha uns dados absurdos, assim, de lixão de roupa. Roupa nova, com etiqueta que nunca foi usada, mas como não foi vendida naquela temporada, ela vai direto pro lixo. É absurdo isso. Então, rola muito, principalmente acho que nas grandes capitais, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, essa alta dos brechós também, né? De você comprar em brechó para que você não precise comprar uma roupa nova quando tem outra que tá ali em perfeito estado e pode ser utilizada. Peça, né? Exato. E acho que até porque antigamente as peças de fato eram feitas pra durar mais. Eu amo, gente. Tô aqui desde 1992 usando roupa da Nana. Precursora desde neném do slow fashion. A Ritinha, então, vixe Maria. Se tem uma bandeira aqui que eu carrego, é essa. Massa. Mas tem um aspecto, falando sobre o movimento slow, que é esse recorte de privilégios mesmo. Quando eu tava pensando sobre esse episódio, pensando sobre como que eu quero viver esse movimento slow na minha vida, eu entendi que hoje eu tenho essa escolha. Eu não tive ela há alguns anos. Eu simplesmente tinha que fazer na velocidade que tinha que ser feito, no ritmo que tinha que ser feito e ponto. Eu me sentia assim, eu até lembrei dessa cena, eu acho que era Procurando Nemo, quando as tartarugas estão seguindo a corrente marítima, assim, tipo, meio perdido. Tipo assim, você vai com o fluxo, não dá muito pra pensar. Eu acho que até o fato de eu estar pensando sobre eu preciso desacelerar ou não, é um baita de um privilégio, né? E até quando a gente fala sobre desacelerar e o mercado de trabalho, a gente tá, né, desde o primeiro episódio do Crachá na Mesa, falando sobre a redução da jornada de trabalho, da semana de 5 para 4 dias úteis, enquanto em paralelo tem uma baita de uma galera falando sobre a escala 6x1. Então, é fundamental a gente pensar que a gente precisa trazer essa ideia do slow não só para o individual, mas para uma forma coletiva e sistêmica também. E quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre diversidade, equidade e inclusão. Porque senão soa até ridículo falar sobre isso para uma pessoa que não tem a mínima possibilidade disso, como eu já fui há algum tempo atrás. Sim, e acho que como você bem colocou,
de fato, isso não tem que partir de uma premissa individual, ela tem que ser coletiva, né? Porque individualmente o impacto que isso vai ter é muito pequeno. É só dentro da nossa esfera pessoal, do nosso bem-estar individual. Sim, e que é pequeno, mas é importante. Claro, mas falando de sociedade, a gente precisa pensar no coletivo. Uma vez que a gente tem tantas pessoas fora do mercado de trabalho, é engraçado pensar que a gente tem pessoas, engraçado não, né? É triste pensar que a gente tem essas pessoas que estão trabalhando na escala 6x1. Por que essas pessoas precisam trabalhar 6x1? Enquanto eu tenho uma parcela da população que não consegue se inserir no mercado de trabalho, né? Não precisaria disso se todo mundo conseguisse partir do mesmo ponto, ter as mesmas oportunidades, sem necessariamente ter uma redução do quanto ela ganha, da remuneração, do salário dela, da remuneração, obrigada. Porque a gente vai estar produzindo na mesma proporção, ou produzindo ainda mais. É isso que me pega, né? Eu tava lendo uma matéria esses dias, acho que foi hoje de manhã até, inclusive, que falava o quanto que a gente tem de gente fora do mercado de trabalho por diversas razões, quando a gente tem uma demanda alta de empregabilidade. Então, as vagas estão sendo abertas, mas elas não estão sendo preenchidas por alguma razão. É o famoso exército de reserva, né? Há um interesse do mercado em manter esse exército de reserva. Quem ganha com isso? O empregador, o patrão. O capital! Então, assim, é o famoso se você não quer, tem quem queira. E isso é intencional, porque assim, se você não quer e ninguém quiser, a gente vai ter que sentar e negociar e conversar, entender uma forma de fazer isso funcionar para os dois lados. Dois lados, assim, naquelas, entre né? muitas aspas aqui, que é de uma forma o famoso negociar menos com o padrão. Exato. Mas como propõe, por exemplo, a reforma trabalhista, né? Que várias coisas agora são negociadas entre funcionário e patrão. E aí eu comentei, né, que eu, 2024, quero ser adepta do slow, quero me conectar, quero mergulhar dentro de mim mesma. E trazer isso, assim, eu acho que quando a gente fala sobre a produção de conteúdo, por exemplo, aqui na Pulsa, em vários momentos a gente abriu mão de falar sobre algumas pautas que a gente entendia que eram quentes, com medo de perder o timing, etc. Mas que a gente virou e falou, cara, eu preciso de mais tempo para estudar, eu preciso formular alguma opinião sobre isso, e isso leva tempo. Então, sim, não é. Eu acho que isso tem sido uma coisa que me dá muito prazer em empreender. É conseguir ditar o tempo das coisas na maioria das vezes. É óbvio que não é sempre, porque no final de contas eu sou uma prestadora de serviço, né, gente? A Pulsa, ela oferece, né, vende consultorias para empresas, para profissionais. Vem na nossa essência esse entendimento de que alguns processos precisam de tempo e de planejamento. A conclusão que eu chego é que o maior aliado do movimento slow é o planejamento. É você conseguir sentar e planejar e se conectar do porquê que você está fazendo aquilo, do porquê que você quer aquilo e o como. Porque senão vira uma bagunça, Quando você tá atrasado, você tá sempre correndo. Você fica correndo atrás do rabo. E acho que o importante do que você falou é exatamente o como você vai fazer isso. Porque o propósito, uma vez que a gente encontra o nosso propósito, a gente fica nas nuvens, cheio de, nossa, que eu quero fazer e vai acontecer, e aí eu vou fazer aquilo, vida. E aí aquilo outro. Nossa, agora tudo vai mudar, agora eu sou uma nova pessoa, agora eu vou causar revolução no mundo que eu acredito. Mas, cara, se você não senta e toma esse tempo do slow, que é tipo, vamos colocar as ideias de forma prática. Como que uma coisa vai desencadear a outra, quais são os resultados que eu vou querer, que foi o que a gente fez agora no início do ano. Eu sou gerente de planejamento, eu trabalho com planejamento. Foi difícil para mim sentar e entender o que eu precisava, né, o que a gente, enquanto Pulsa, quer fazer nesses próximos anos. Mas sem isso, a gente ia ficar aqui dando murro em ponta de faca. Sim, até compartilhando com vocês, no PPT de planejamento eu fiz. Eu coloquei o gato da Alice falando se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. E, gente, isso. Eu acho que o planejamento é a chave para conseguir se conectar e desacelerar, assim. Então, meu convite para você nesse início de 2024 é pare, pense,
planeje. Eu li em algum lugar, gente, as minhas fontes hoje estão ótimas, né? Li em algum lugar, me desculpem, mas eu vi na internet alguém falando sobre as metas de início de ano, que a maioria das pessoas já em fevereiro já desiste delas, porque simplesmente põe a ideia no papel e não consegue quebrar aquilo em etapas. Então, é isso. Se você não consegue planejar o que fazer mês a mês, fase por fase, isso para qualquer coisa, gente. Uma receita, ela precisa de etapas para acontecer. Você vai fazer um pão, não dá. Ai, é por isso que eu não cozinho. Entendeu? Então, isso que eu quero pra mim esse ano. Já estamos em fevereiro, eu não desisti de nada ainda que eu me propus a fazer esse ano. Me sinto uma vitoriosa. Olha só! Mas, e pra você, Nana, o que você acha que o futuro, ele é slow, o seu futuro? Como que tá 2024 pra você? Nossa, o meu passado é slow. Eu comecei o slow no ano passado. Falei, não vou me matar. Vai dar tudo certo, e deu tudo certo. O foco é cada vez mais viver minha vidinha, conseguir fazer as coisas que de fato são importantes pra mim, assim. Eu procuro colocar muito isso pra minha equipe, que é tipo, cara, eu entendo a pressão que a gente tem no trabalho, a necessidade da gente fazer as coisas num ritmo acelerado, da gente ter a entrega pro cliente, o cliente pressiona muita gente, tempo é dinheiro, pipipi, popopó, mas assim, calma. Ninguém aqui tá com o paciente aberto na mesa de cirurgia. Então, assim, é só um post, às vezes, sabe? O relatório... E o nosso papel enquanto liderança vem muito disso, de conseguir ditar o tempo das coisas, né? Às vezes vem de cima uma coisa bombástica e o nosso papel é virar e falar, tá, como comunicar que não vai acontecer nessa velocidade pra cima, como entender qual que é a velocidade que isso tem que acontecer e cascatear pra quem tá abaixo da gente. Hoje em dia, ainda acontece de chegar muita coisa, né, não planejada. E a primeira coisa que eu faço é assim, por que isso é urgente? Ótimo. Eu devolvo com uma pergunta, por que isso é urgente? Se isso é urgente, por que tá chegando pra mim agora? Porque se fosse algo realmente importante, não teria ficado por último na listinha de prioridades de quem está me demandando. Então, acho que esse é meu papel. Então, cara, ir devagar, viver minha vidinha, fazer com que todo mundo tenha qualidade de vida. Roteiro de viagem 5 dias num lugar só. Nossa, olha, faz tempo que eu não faço um roteiro de viagens, hein? 1, 2, 3 milhas, você me paga. Mas assim, tanto é que eu tô tão slow que a minha única meta esse ano é comprar menos. Uau! Essa foi a única meta que eu me dei. E eu consegui cumprir ela. Eu consegui cumprir ela até o momento, assim. Que a minha meta é comprar menos roupa. Percebem, né, gente? Enquanto eu tô vivendo slow fashion desde 92, ela, enquanto filha mais velha, nunca teve isso. Ela tá tentando agora, aos 33 anos quase, ser slow fashion. Eu não tive esse privilégio, né, gente? Eu precisei correr para que ela pudesse andar. Ai, muito bom. Gente, e assim, para você que tá ouvindo a gente, tá aí com seus planos profissionais e pessoais traçados, tá com dificuldade de tirar do papel, isso acontece. Marca um papo com a gente, vamos conversar. Empresas que estão aí na época de planejamento, que querem trazer diversidade, equidade e inclusão para dentro das estratégias, manda um e-mail pra gente. 2024 vai ser um ano muito bom pra todo mundo. É isso. Um beijo. Bora pra cima. Até a próxima.